Sim? Sim. Olha só, agora vocês vão adorar o painel Inovação em Saúde. Eles me colocaram como moderador, mas seria muito atrevido da minha parte de falar sobre... Eu posso falar sobre inovação, mas não como saúde. Por isso vou chamar logo os nossos 3 painelistas. Dr. Tiago Maia, da Unimed. Cadê o Dr. Tiago Maia? Por favor. Eu preciso mais uma cadeira, Renato. Tiago Maia é formado em Medicina pela MScan, com especialização em Gestão da Saúde pela USP São Paulo e em Gestão de Projetos pela USP também. Também é líder em inovação pelo MIT e mestre pelo PPG GTEC do Senai Cimatec, com foco em Gestão e Tecnologia Industrial. Linha TDP, Tecnologias de Desenvolvimento de Produtos. Atualmente atua como assessor de estratégia corporativa, inovação e novos negócios, PPMO e qualidade institucionais na Unimed Vitória, além de ser membro do Conselho Executivo do Grupo P7. Palmas para o Dr. Tiago Maia, por gentileza. Obrigado. Agora eu vou chamar o Dr. Sérgio Rua, da nossa UVV, graduado em Medicina pela MScan, também, com MBA em Gestão de Negócios em Saúde. Atualmente é professor e coordenador geral do curso de Medicina da UVV. Além de coordenador de auditoria médica da Unimed, Federação do Espírito Santo. Anteriormente foi diretor técnico do Centro Municipal de Atenção Secundária da SEMSA PMBV e da Prefeitura Municipal de Vila Velha e diretor-geral do Hospital Infantil Maternidade Alzir Bernardino Alves. Palmas para o Dr. Sérgio. E o Dr. Tiago Maia representa a parte da empresa, o Dr. Sérgio Rua representa a academia e pelo governo eu vou pedir para vir para cá o Fábio Alvarenga, do ICEP, do nosso instituto, que é graduado em Ciência da Computação pela UFES, inspirado pelo potencial transformador da tecnologia para catalisar mudanças positivas na saúde. Que legal! Como pesquisador no Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde ICEP, que eu já visitei, fiquei bem impressionado, desenvolveu o aplicativo Gota de Vida, uma plataforma projetada para incentivar a doação de sangue no Espírito Santo. Aliás, eu conheço os 3 organizações, eu já visitei o Dr. Tiago várias vezes, aliás. Conheço bem o UVV, já visitei o Dr. Sérgio e também já visitei o ICEP. Então, sem mais delongas, quem quer iniciar o debate? Dr. Sérgio? Dr. Sérgio. Com a palavra, Dr. Sérgio. Obrigado. Eu agradeço o Peter pelo convite, o Jardel, em nome do IFES, da Cidade da Inovação. É um prazer estar aqui com vocês, né, num projeto tão inteligente. Inteligente porque ele faz integração e ele propõe a discussão entre entes, vamos dizer assim, diferentes às vezes nas ideias, mas com propósitos comuns, né? Coloquei aqui, né, que um overview sobre os avanços tecnológicos na medicina, porque se a gente fosse tratar aqui de todos os avanços, né, na última década na área médica, na área da saúde especificamente, nós teríamos que fazer aqui uma plenária de dias, né? Então nós vamos passar aqui, né? Eu espero não entrar em conflito com o Tiago, né? Porque às vezes o avanço tecnológico ele esbarra nas questões financeiras, né? No equilíbrio financeiro das operadoras, mas aqui eu vou fazer também depois alguma defesa disso, né? Bem, conflito de interesse.
A gente usa fotos da internet, imagens da internet, então se foi identificado algum fabricante, se foi identificado algum aparelho, eu não tenho nenhum conflito de interesse, não participo de nenhuma dessas empresas e nada. O único conflito de interesse que eu tenho é com a Universidade de Vila Velha, né? Então eu coloco aqui quem nós somos, se nós estamos num ambiente de inovação. Aqui eu trago as credenciais da Unimed Vitória, da Universidade de Vila Velha, é porque eu também sou da Unimed Vitória, tá, gente? Então, às vezes, eu sem querer a chave vira para a Unimed Vitória. Da Universidade de Vila Velha, aqui estão as nossas credenciais de inovação e tecnologia, né? O QS é a nossa conquista mais recente, nós tivemos 4 estrelas no QS, mas o curso de medicina da UVV teve 5 estrelas. Na América Latina só temos duas universidades com curso de medicina que tem a nota 5 do QS, a nossa é uma, a outra é no México. Bem, lembrando o princípio, né, como tudo começou, né, nós começamos nos livros, que eles eram a base do conhecimento da saúde, da medicina, mas eles tinham um defeito intrínseco, que eles eram feitos por poucas mãos. Ou os livros eram feitos a 2 mãos, né, uma pessoa, ou ele era um compilador de capítulos feitos por outras pessoas. Então, o livro, apesar de que, até hoje, né, nós temos livros, até agora, 2022, esse exemplar aqui, eles não servem para ditar para onde que nós estamos caminhando. Eles mostram muito mais o que nós fomos, as ciências de base da medicina, os conhecimentos necessários para você continuar progredindo. Mas a ciência médica baseada em livros, hoje em dia, ela é muito reducionista, né? Então nós temos que entender que a partir de um determinado momento na história, a partir da década de 80, quando a internet ela começou a ser utilizada para fins civis, nós tivemos um salto gigantesco das ciências médicas, né? Porque aquilo que era um pesquisador dentro da sua cátedra, dentro da sua universidade, pesquisando sobre uma droga, pesquisando sobre uma técnica cirúrgica, virou um trabalho cooperativo. Então, várias pessoas trabalhando em centros diferentes pelo mundo todo, criando ciência, e essa ciência trouxe a primeira inovação da era digital da saúde, que é a medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência nada mais é do que elencar todas as possibilidades para a resolução de um problema da área de saúde. E depois que eu elenco essas soluções, eu vou escolher a que tem mais poder de evidência, ou seja, aquela que vai trazer mais resultado na resolução do meu problema. Então, quando a medicina baseada em evidência surgiu, nós quebramos vários conceitos antigos que nós tínhamos na área médica e criamos novos. Então, tratamentos deixaram de ser feitos, cirurgias deixaram de ser feitas ou foram modificadas, práticas clínicas foram deixadas de lado, porque nós observamos que não tinha nível de evidência nenhum. Era baseado na experiência de um autor, às vezes. E depois, quando a gente confrontava com a experiência mundial, a experiência daquele autor se perdia totalmente. Não tinha evidência nenhuma de aplicabilidade, né? Bem, e o que aconteceu então? O que era pesquisa em ciência médica, que se concentrava nas grandes universidades da América do Norte e da Europa, se disseminou pelo mundo todo, né? Porque o que nós temos aqui de cases para poder desenvolver a nossa ciência médica, que é medicina tropical, doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, quer dizer, as doenças que ainda são da carga de doenças do primeiro mundo, países da Europa e dos Estados Unidos, da América do Norte, já não tem mais essas doenças no meio deles. Então eles não conseguem fazer base de dados, produzir base de dados
para avançar tecnologicamente contra essas doenças. Então, esses estudos são feitos aqui na América do Sul, na África, no Sudeste Asiático, onde as doenças de terceiro mundo ainda têm uma carga muito grande. Então, ter polos de desenvolvimento e de geração de dados, não importa em qual parte do planeta, vai contribuir para que o todo seja robusto, para que todos saiam ganhando em termos de desenvolvimento tecnológico. Bem, então a partir da internet, a medicina, ela virou uma grande agregadora de tecnologias, né? Então, enquanto lá, alguns anos atrás, quando eu estava na faculdade, que a gente tinha que aprender química, biologia, citologia, histologia, hoje nós temos que olhar para o universo de tecnologia para poder agregar essas tecnologias ao nosso dia a dia e com isso trazer resultados para o paciente. Então a primeira onda, depois, né, talvez eu esteja errado, alguém pode me ajudar, mas a primeira onda de tecnologia que a medicina se valeu dela foi a microeletrônica. Porque a microeletrônica, ela tornou pequenos equipamentos que eram grandes, a gente conseguiu levar esses equipamentos para dentro do centro cirúrgico, conseguimos levar alguns desses equipamentos para dentro do corpo humano. Desses equipamentos, desses microeletrônicos, nós começamos a ter desenvolvimento de chips dedicados. Então, toda aquela leitura analógica que nós tínhamos do corpo humano, de parâmetros do corpo humano, elas puderam ser digitalizadas. E a partir da digitalização, nós podemos trocar informação. Porque a informação analógica, ela não tinha processamento pós, né? Ela era só de interpretação, não tinha processamento pós. Agora, com a era digital, com os chips dedicados, de monitoramento das funções orgânicas do indivíduo, a gente consegue depois fazer processamento de dados. Nós podemos, dentro daquela rede de medicina baseada em evidência, cruzar informações do mundo todo. E aí caminhar na direção correta. A segunda onda, que é derivada da primeira, é a ideia da internet vestível, de equipamentos que nós vamos ter juntos de nós, no nosso corpo ou na nossa vestimenta, que vão permitir que as nossas funções vitais sejam monitorizadas e registradas. Né? Então aqui é a figura do smartwatch, mas hoje o smartwatch já não é mais tecnologia de ponta, já é tecnologia que está sendo ultrapassada já, porque nós temos os chips implantáveis, vários chips implantáveis, para medida de glicemia, por exemplo, né, que mede, o chip mede, ele já tem Bluetooth, ele manda um sinal para uma bomba e a bomba já injeta insulina no indivíduo quando a glicemia dele está alterada. Nós temos chips implantáveis no cérebro que quando o sujeito começa a ter as desordens de epilepsia, as desordens elétricas de epilepsia, esse chip ele já gera descargas elétricas que anulam essa desorganização do cérebro e preveem ou tratam de alguma forma a epilepsia ou a convulsão da epilepsia em tempo real, né? Nós temos os marcapassos cardíacos também wireless, que envia o sinal para a rede e o médico ou o centro médico onde o paciente está vinculado, ele já percebe a arritmia ou uma anomalia cardíaca do paciente e à distância ele já faz a correção através de reprogramação oh meu Deus, marca-passo, desculpa, tá? Do marca-passo. Então, algumas evoluções, né, alguns gadgets ou alguns instrumentos de internet vestível que estão transformando a medicina atualmente. Isso aqui foi fundamental. Nós temos um projeto na UVV que eu vou falar daqui a pouco rapidamente, mas que 80% do que nós discutimos de tecnologia, de avanço tecnológico, para o cumprimento do que é o nosso projeto, está baseado na velocidade da internet, né? A gente precisa ter internet robusta, né? Ter um backbone, ter links robustos, para que a gente possa fazer a comunicação, fazer a transferência de informação em tempo real de grandes massas de informação. E na medicina, a maior parte do que se trabalha é imagem.
As imagens, quando elas são geradas hoje, pelo que nós temos de produção de imagem, né, os aplicativos de produção de imagem, são extremamente pesadas. E a gente tem que trafegar isso em tempo real. As máquinas têm que ler essas informações em milissegundos. Então, com a internet precária, como é essa que a gente tem aqui no Brasil hoje, a gente não consegue fazer isso ainda. Então, por exemplo, um impeditivo aqui no Brasil para que se faça a telerobótica, a medicina robótica à distância, é porque nossos links de internet eles são precários. Eles não têm estabilidade e não têm velocidade para suportar uma cirurgia robótica à distância. Né? Então, a internet 5G, ela vem para dar resposta a uma necessidade que já se criou dentro da tecnologia médica. A inteligência artificial, né? E aqui nós estamos fugindo dos chats, porque na área médica a gente brinca muito com os chats, mas eles não acrescentam muita coisa na nossa ciência, né? Tivemos uma experiência lá com alunos que criaram um chat de pronto-socorro virtual, em questão de minutos eles produziram, e nós testamos isso lá, online, com casos reais, e ele funcionou quase 100%. Onde ele pecou? Na terceira dimensão da percepção humana, que é quando você consegue olhar e ver a expressão facial do paciente, a mudança da mímica dele, a mudança da respiração, e testar aí essa informação que ele está te trazendo. O chat não gera muito cross-checking, né? Ele trabalha com a informação que você coloca lá dentro e ele faz uma busca em velocidade na internet e te dá uma informação. Mas ele não gera cross-checking, e o médico gera. Então o paciente dá uma informação e o médico gera uma pergunta de checagem daquela informação. Né? É óbvio que a tecnologia vai evoluir para isso, é óbvio. Mas hoje ainda não faz. Mas a inteligência artificial trouxe, principalmente na área da cirurgia robótica, ela trouxe um avanço importantíssimo que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. E Big Data, né? A Big Data, que é talvez assim para a medicina a base fundamental. Já falamos lá atrás, né, daquela integração através da medicina baseada em evidência, mas agora esse grande banco de dados que nós temos, ele não é importante só para a tomada de decisão. Ele é importante para o desenvolvimento de tecnologia dentro da área da saúde, né? Bem, fazendo aí então, né, a integração desses potencializadores aí, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que nós estamos na era dos medicamentos customizados, né? Daqui a pouco, ou daqui a muito pouco tempo, nós não vamos mais na farmácia comprar um medicamento encartelado. Um medicamento que ele foi feita uma pesquisa e que lá na pesquisa dele, para determinar se ele era bom ou não em qual dose, se usou uma curva normal. Porque, afinal de contas, nós não nos enquadramos na curva normal. Os extremos da curva normal não são anormais. Então, nós temos uma série de drogas que atendem bem a curva normal, mas não atendem os extremos da curva normal. Então, hoje nós estamos trabalhando com a possibilidade de customizar essas drogas, tá? Não só customizar essas drogas, mas eu ouvi o Nélio falando do tempo do ciclo de desenvolvimento, e lembro que o ciclo de desenvolvimento de uma droga, antigamente, era de 15 a 20 anos. Tínhamos um problemão. Por quê? O sujeito não investia, porque ele ficava 15, 20 anos fazendo uma pesquisa, e depois ele tinha uma patente de 10 anos. Então ele não investia. Hoje nós temos o contrário. O tempo de desenvolvimento de uma droga, hoje, a partir de uma símile, a partir de uma molécula conhecida, o tempo de desenvolvimento de uma droga hoje é menor do que 5 anos. Por quê? Porque toda a pesquisa pré-clínica e a pesquisa farmacológica é feita na Big Data. Já não é mais feita em bancada.
já é feito com a inteligência artificial, comparando todas as informações que já existem com essa informação nova que está sendo gerada. Então, hoje nós pegamos uma droga e estudamos e percebemos através da inteligência artificial que só rodando essa droga tridimensional, essa molécula tridimensional, ela vai se ligar a um novo receptor celular. Então nós conseguimos mudar dentro do computador uma droga para potencializar um outro efeito dela, sem que a gente precisa fazer os testes pré-clínicos. Por quê? Porque tudo isso já foi feito para a molécula original. Então, hoje nós temos os anticorpos monoclonais. São drogas criadas com base em inteligência artificial, em biotecnologia, em que elas têm filia para um tipo de câncer específico. Tanto é que hoje a Agência Nacional de Saúde Suplementar vem continuamente editando as DUTs, as diretrizes de utilização dela, e incorporando essas drogas, principalmente os oncológicos por via oral, que são implementados a cada semana, mês. Antigamente a ANS ficava um ciclo de 1 ano para implementar, para integrar uma droga ao arsenal. Agora, 2 meses, 3 meses, até 1 mês, ela já está fazendo uma DUT nova para colocar outra droga. Então, esse é um caminho sem volta. O segundo que eu falei aqui é a cirurgia robótica. A gente entende a cirurgia robótica como um robozinho indo lá e fazendo a cirurgia. Na realidade, esse robô hoje é operado por humano. Hoje nós temos o médico operando o robô. Aí o que nós ganhamos? Nós ganhamos segurança. Porque a cirurgia ela é muito mais segura do ponto de vista de lesão de estruturas que nobres às vezes, mas que estão no sítio cirúrgico. Bem, mas se ele continua sendo exercido por humano, como que ele é mais seguro? Outra incorporação. O processamento de imagem, como nós falamos, a inteligência artificial hoje ela pega as imagens em 2D, nas imagens estáticas, que são imagens de tomografia, de ressonância magnética, de raio-x, fazem uma integração com imagens dinâmicas, às vezes de ultrassom, ou de contraste vascular, ou de uma droga bioluminescente que vai impregnar só o tumor, no caso dos cânceres, e gera para o médico uma imagem 3D, que ele roda em todos os sentidos, ele estuda e fala assim, olha, eu tenho que atingir essa área aqui. Só que não é ele mais que faz isso. Ele carrega para dentro do robô essa informação e aí ele começa a operar. Tudo que ele tentar fazer diferente do que foi programado pela cirurgia previamente, o robô não deixa ele fazer. O robô para de atender o comando do humano quando o humano sai da programação original. E vamos imaginar que quando nós carregamos essa imagem, essa informação para a máquina, e a programação cirúrgica que é feita, alimenta uma base de dados mundial e que vai servir de informação para outro médico, em outro lugar. Que quando o outro médico, num outro lugar, tentar propor para a máquina uma cirurgia diferente do que a maioria está fazendo para um determinado problema, a máquina já vai falar para ele, doutor, essa cirurgia já não está dando certo mais, você tem que ir por aqui, é outro caminho que você tem que traçar. Não é isso? Então, tudo isso aí vai trazer o quê? Segurança para o paciente, resolutividade. Isso aqui, o futuro, porque o grande problema nosso do transplante de órgãos, tem alguém tomando conta do tempo? Você está tomando conta do tempo, Peter? O grande problema nosso do transplante de órgãos é que a maioria dos órgãos nossos, os transplantes são heterólogos. Então são transplantes de outros indivíduos e a gente depois tem a rejeição ou a possibilidade de rejeição desses transplantes. Aí a gente tem que ficar tomando medicamento para diminuir esse processo inflamatório, esse processo, essa cadeia de inflamação que é gerada, e aí nós ficamos vulneráveis a outras doenças que dependem do nosso sistema imunológico. Então hoje em dia já se consegue fazer um órgão
através de tecido orgânico das células-tronco. Só que imagina que para você criar um coração de adulto hoje, você tem que fazer uma cultura de células dentro de uma estrutura que vai demorar anos para o coração ser formado. Então a próxima etapa, que já está sendo testada, né, e assim, testada, já está sendo aplicada até em nível laboratorial, é criar o órgão em tempo real, com células-tronco, através de bioimpressoras 3D. Né? Então, nós vamos pegar ortopedista, né? Então você pode confirmar comigo, as placas prototipadas para cirurgias ortopédicas e tudo, foi a primeira parte disso, né? Só que transfere-se a imagem para um sistema que vai fazer uma impressão 3D, mas ainda do material inerte. O próximo vai ser fazer um osso, fazer um fígado, fazer um pâncreas, funcionantes, porque nós vamos trabalhar com célula-tronco, fazendo a impressão. Bem, e não podia faltar, né, a parte de reabilitação, né, as próteses, porque antes da revolução tecnológica que nós estamos tratando aqui, as próteses eram meramente mecânicas e elas não tinham muito controle do portador da prótese. Agora nós temos as próteses mecânicas, mas com comando eletrônico baseado em neurotransmissão. Então já temos projetos de implantação de chip em determinadas áreas do cérebro, que ele comunica com a prótese através de Bluetooth, né? E essa comunicação vai traduzir o interesse ou a decisão do portador da prótese no funcionamento da prótese. Né? A gente já tem hoje próteses de automação, de reabilitação, que elas têm sensor de tato. Elas têm sensor de peso. Às vezes, quando o paciente é amputado total, ela tem sensor de peso. Ela já mostra para o cérebro qual é o peso, qual é a textura daquele objeto que ele está manipulando. Né? Então, assim, a reabilitação, que é o que a gente precisa também em termos médicos, porque a gente vive o fantasma de que não vai ter dinheiro para a previdência social, porque também muitas pessoas saem da fase do grupo produtivo por incapacidades físicas. Então, as próteses vão trazer de novo a capacidade laboral, a capacidade produtiva dessas pessoas. Bem, mas aí fica a pergunta agora, né? Acessibilidade universal à saúde. Tudo isso que eu falei até aqui agora não garante nada de acessibilidade. Pelo contrário, vai fazer um abismo de acessibilidade. Por quê? Quando se fala, mesmo na saúde suplementar, de incorporação de alguma tecnologia, a premissa é que essa tecnologia tenha sido incorporada inicialmente pelo SUS. Por conta de quê? Por conta do conceito de massa. Se a saúde suplementar, que é o plano de saúde, se ele incorpora uma tecnologia que não tenha possibilidade de criação de massa, o plano de saúde vai quebrar. Porque toda essa tecnologia é muito, muito cara. Então a primeira parte de incorporação da tecnologia é feita pelo Conitec, que é um equipamento, né, do governo, do Ministério da Saúde, mais outros órgãos técnicos, da ANS, Anvisa, que vai fazer o quê? A incorporação tecnológica, vai dizer, não, realmente essa tecnologia é importante para a saúde, e eu estou incorporando. Mas não fala do fomento, não fala de onde que vai sair o dinheiro. Né? Aí então a gente caminha para isso aqui. Quando nós temos tecnologia nova, de alto custo, alguém tem que pagar. Quem paga? Saúde suplementar. Não é isso, Thiago? Quem paga a incorporação, inicialmente, é a saúde suplementar. E a gente briga muito por isso. Por quê? Todas as áreas tecnológicas da nossa vida, quando você lança uma nova tecnologia, quando ela alcança o nível de massa que foi previsto para aquele investimento, ela fica barata.
A medicina é a única área tecnológica que uma nova tecnologia não mata uma tecnologia anterior. Ela incorpora uma tecnologia. Então, a cada tecnologia lançada, maior o custo da medicina. Então, qual é a vantagem então da gente ter a tecnologia? Bem, é salvar a vida, né, que é o nosso propósito, é melhorar a condição de vida das pessoas, mas alguém tem que pagar. Quando alguém paga, aquela tecnologia que era de alta complexidade, eu vou dar um exemplo aqui, na época do Covid, a mais alta tecnologia que nós tínhamos, que foi lançada como a salvação do mundo, era a telemedicina. Gente, a telemedicina a gente já podia fazer a qualquer momento, só não tinha arcabouço jurídico para isso. Foi preciso alguém fazer uma lei para dizer que um médico podia se comunicar com o paciente dele através do smartphone. Mas a tecnologia já estava lá. Então não foi revolução tecnológica, foi circunstancial. Porque hoje, a gente vai ver na prática, a utilização de telemedicina para o dia a dia do profissional de saúde é muito pequena. Muito pequena. Hoje nós fazemos muito mais o que? Teleconsultoria, que são médicos conversando sobre um determinado problema de um paciente. Médicos apoiando outros médicos em tomada de decisão. E quem se apropriou da tecnologia da telemedicina? O SUS. Então vejam que uma tecnologia que chegou com uma coisa de ponta, em que não funciona bem para o público geral, mas funciona muito bem para o SUS. Hoje você tem pronto-socorro virtual, a Unimed tem um projeto de pronto-socorro virtual também, né? Mas o SUS já trabalha com pronto-socorro virtual, já trabalha com tour nas maternidades virtuais, porque as pacientes têm que conhecer as maternidades. Então a telemedicina virou ciência de base hoje, dentro da saúde. Já não é mais avanço tecnológico, é ciência de base. Outra, essa daqui. Eu sempre lembro disso aqui, que é a cirurgia laparoscópica, que é a precursora da cirurgia robótica, porque quando eu estava na faculdade, eu fui para São Paulo fazer um curso de cirurgia laparoscópica, né? Voltei, assim, achando que, pronto, todos os problemas estão resolvidos da cirurgia. 30 anos depois, a gente vai no SUS, não tem cirurgia laparoscópica no SUS. São poucos os hospitais que têm cirurgia laparoscópica. Então, imagina que uma tecnologia, ela não se popularizou em 30 anos. Por que ela não se popularizou? Porque não tinha nada melhor do que ela. Agora nós temos a cirurgia robótica, que alguém vai pagar. A partir de que o parque de cirurgia, de equipamento, de robô, né, para cirurgia robótica, aumente, e isso é exponencial, o que vai acontecer com a base instalada de cirurgia laparoscópica? Vai ter baixa demanda. Então essa baixa demanda vai ser transformada para onde? Para o SUS. Então aquele paciente que tem, como a gente tem aqui no Espírito Santo hoje, desculpe se tiver alguém do governo depois, pode me fazer o contraponto, não tem problema. Mas nós temos fila de cirurgia ginecológica, fila de cirurgia oftálmica, fila de cirurgia ortopédica, fila de cirurgia vascular. Bem, se eu disponibilizo agora a cirurgia laparoscópica, parte disso eu vou resolver. Por quê? Porque o tempo de recuperação da cirurgia laparoscópica é menor, porque o tempo de internação é melhor, porque a resolutividade é melhor. Então a cirurgia robótica, cara, ela vai trazer uma vantagem, que é sedimentar a cirurgia laparoscópica, por exemplo. E assim, então, é com tudo na medicina, né? Quando vem uma droga nova, uma droga antiga cai, né, o preço. Mas as drogas são caras, apesar de tudo que eu falei, né, de que o tempo de desenvolvimento é mais rápido, tudo. Mas por que hoje em dia se lança uma droga que custa 8 milhões um tratamento? Né? Eu sou auditor da Unimed, já cansei de trabalhar em cima de parecer de droga de 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões. Porque o cara não tem mais o problema, ele não está resguardado mais pela patente. Porque a partir do momento que ele cria uma molécula
Alguém pega essa molécula, trabalha ela com inteligência artificial e muda um sítio dessa molécula e chama de uma molécula nova. Aí não tem patente para isso. Então, quando ele desenvolve uma droga nova, ele quer ganhar todo o dinheiro possível hoje, porque não tem amanhã. Né? Então, esse ainda é um problema que nós temos que conviver. Bem, tentei dar uma passada, né? Eu acho que a princípio atendeu. O Tiago vai me contradizer agora, vai me falar várias coisas aqui do ponto de vista da operadora, da iniciativa privada. Obrigado, Tiago. Obrigado. Cidade da Inovação.